Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de domingo, último dia do mês, dia 31 de outubro de 2021, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes gostaria de pedir para que você que porventura ainda não se inscreveu no canal, corre lá se inscrever. Tô brincando. Se inscreva aí no canal com o seu aparelho mesmo, ou do seu computador mesmo, é facinho. Se inscreva aí, não custa nada. Não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações. Deixe também o seu like, o seu joinha no vídeo. E caso você queira, caso você sinta de Deus no seu coração, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida abundantemente. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, verso 40 e 41. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos é o segundo livro da Bíblia, né? Pode ser que alguém não saiba. Tem Mateus, Novo Testamento, Mateus e Marcos. Diz assim a palavra de Deus, capítulo de número 4, verso 40 e 41. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este? Olha só, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Quando eu estava orando e pedindo uma orientação para Deus, o Senhor me trouxe a esse texto, a essa indagação que os discípulos fizeram aqui, após Jesus operar, realizar mais uma vez no meio deles, um milagre, só que dessa vez foi fazendo com que um vendaval, vento e uma tempestade ali que havia se formado repentinamente, que veio açoitar, afligir o barco que os discípulos estavam, juntamente com Cristo. Então Jesus ali, uma vez despertado pelos discípulos, fez com que aquele vendaval cessasse e a bonança acontecesse. E aí, os discípulos, apavorados, diziam entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vejo por meio dessa palavra que por medo do medo que eles passaram ali, o medo, né, que eles passaram por conta daquele forte vendaval que fez com que as ondas se arremessassem para dentro do barco, que eles estavam de maneira que começou a encher o barco de água. Nesse momento eles chegaram a se desesperar da própria vida. E vale lembrar que a maioria dos discípulos ali eram peritos na pesca. Eles sabiam que naquela região ali do Mar da Galileia, do Lago da Galileia, que era um lago lago de água doce, né? Eles sabiam que ali ocorria mesmo fortes vendavais, né? Às vezes pancadas de chuva ali repentina. Pela posição geográfica, né? Daquele mar, daquele lago ali, né? Então, eles sabiam que isso era normal. Porém, aqui dentro desse contexto, eu não vou me deter a esse contexto, mas dentro desse contexto, eles não estavam esperando que nessa travessia que eles estavam fazendo ali com Cristo, sentido ali a terra dos Gerazenos, eles não esperavam que eles iam passar por aquela situação. E uma vez que essa situação inusitada veio sobre os discípulos ali, pelo teor aqui da Bíblia Sagrada, eu entendo que eles chegaram ao ponto de se desesperarem da própria vida. Por um momento, eles acharam que não iriam conseguir sair dessa tempestade. E aí então, quando eles viram que com esforços que eles estavam fazendo, com algum tipo de recipiente, que era estar arrancando a água daquele barco, né, de maneira que ele não viesse afundar, quando eles viram que o esforço que eles estavam fazendo, por conta da pressão ali daquele vendaval ser muito forte, eles viram que o esforço que eles estavam fazendo não estavam surtindo o efeito desejado. Então, qual foi a opção deles? Correrem até o mestre, que era Cristo, e acordá-lo. E quando eles acordam, eles falam: mestre, não te importa que pereçamos? Aí Jesus
levanta, né? E repreende o mar, as ondas, tudo cessa e faz uma grande bonança. Aí vem a pergunta que Jesus fez: por que vocês estão com medo? Conjecturando eu aqui, Jesus estava falando: eu não estou com vocês aqui no barco? Não foi eu que dei a ordem para nós passar para outra margem? Por que agora, por meio desse vento, dessa tempestade, dessa prova, dessa luta e dessa dificuldade que vocês estão enfrentando, uma vez que eu estou aqui no barco com vocês, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão assim apavorados? Era isso que Jesus estava dizendo para eles, né? Porque por um momento a tempestade ali, os vendavais que se levantou, aquela situação inusitada que eles agora estavam enfrentando de maneira negativa, fez com que eles perdessem o foco de quem Jesus era e de quem Jesus representava até aquele exato momento ali para eles. Por quê, né? Porque eles passaram a desfocar de Cristo que estava dormindo e focar o quê? As tempestades. E aí a tempestade se mostrou forte e grande diante dos olhos dos discípulos. Eles ficaram amedrontados e apavorados ao mesmo tempo ali, achando que não iriam conseguir se sobressair daquele momento difícil que eles estavam enfrentando. E aí então eles esqueceram que até poucos instantes antes, Jesus estava desde manhãzinho ensinando uma grande multidão, né, por meio de parábolas, e uma vez ensinando a multidão, ele também estava realizando curas, milagres, libertações, e desde quando Jesus, que não fazia muito tempo, é claro, né, aqui era começo ainda que os discípulos estavam andando com Cristo, mas desde que Jesus os chamou para caminhar com eles, Jesus já estava ali operando sinais, milagres, prodígios e maravilhas diante dos discípulos e anunciando a salvação, aí anunciando as boas novas da salvação, não somente aos discípulos, como também aquelas multidões ali que o estavam acompanhando até aquele dado momento. Mas por conta das provas, das lutas e das dificuldades, então os discípulos perderam Jesus de vista por um momento, não levando em consideração tudo que eles já haviam visto da parte de Jesus, né, que foi manifestado para eles até aquele exato momento ali. Sinais, né, maravilhas, prodígios, coisas que eles ainda não haviam visto, né, sobre a terra, sobre a nação de Israel. Eles ainda não haviam visto, porque a própria Bíblia vai dizer que João Batista não realizou nenhum milagre, né, nenhum milagre. Não realizou, ele era um precursor, ele anunciava a vinda de Cristo, né? Mas ele mesmo não realizava nenhum milagre. E agora Jesus estava ali quando ele iniciou o ministério. O ministério dele já foi de poder, de curas, de libertação, de restauração e assim por diante. E os discípulos até neste exato momento já estavam vivenciando isso, né? Eles estavam já vivenciando tudo isso. Mas nessa feita aqui, eles se desesperaram e por um momento perderam Cristo de vista, Jesus de vista. E o que me chamou a atenção quando Deus ministrou no meu coração essa palavra é que no versículo 41 vai dizer: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E foi nesse contexto, justamente nesse versículo, que Deus ministrou uma palavra no meu coração. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Lá na frente, Pedro foi ter a revelação de Jesus. Tempos depois desse episódio aqui, o que diz a Bíblia lá em Mateus capítulo de número 16, verso 13, vai dizer assim, ó: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Aí Jesus muda o foco da pergunta, né? Aí ele fala, ó: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? O que ele representa na sua vida? Pensa aí, mas é você e Cristo, é você e Deus, tá? Mas agora Jesus está dizendo, pegou os discípulos aqui no contrapé, ou seja, primeiro Jesus pergunta o que o povo ali está dizendo ser ele.
Ou quem seria ele na boca do povo? Agora Jesus muda o foco da pergunta e fala: e para vocês, quem sou eu? Quem sou eu? Aí olha só, respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: feliz ou bem-aventurado é Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Olha só, os discípulos não conseguiram responder a pergunta, né? Ou pelo menos não tiveram essa oportunidade quando Jesus perguntou-lhes: mas vós, quem dizeis que eu sou? Agora Pedro, com a presença do Espírito de Deus e uma revelação direta do céu ali, naquele momento, ele falou: tu és o Cristo, o Filho dos Deus vivo. Aí Jesus falou assim, ó: bem-aventurado, feliz és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. E era sobre isso que Deus estava falando no meu coração, e eu comecei a meditar e refletir. Olha só, ao passo que os discípulos que foram chamados por Jesus começaram a segui-lo fielmente, dia após dia, Jesus começou a se revelar na caminhada. Ao passo que ele ia caminhando com os discípulos, ele começou a se revelar pouco a pouco, gradativamente, né? E a cada tempo que passava, quanto mais o relacionamento se estreitava dos discípulos com Jesus, mais eles tiveram, mais Jesus ia se revelando de uma maneira profunda para os discípulos. De uma maneira profunda para os discípulos. E hoje Deus estava ministrando no meu coração que é isso que Ele requer da gente, de nós, que nós venhamos a se relacionar com Ele a cada dia, para que Ele possa, de uma maneira favorável, se revelar para você e para mim, de uma maneira que você ainda não o conhece, e de uma maneira que eu ainda não o conheço. Então Deus, Ele quer que a humanidade em si, aqueles que Ele chama para caminhar com Ele, comece a almejar mais e mais a sua presença e se relacionar de maneira mais profunda com Ele. Por quê? Porque Ele quer se revelar a você e Ele quer se revelar para mim. Mas aí eu preciso estreitar o meu relacionamento com Ele. Eu preciso a cada dia priorizar o meu relacionamento com Ele. Eu preciso a cada dia me dedicar, ser determinado em ler a palavra de Deus, em orar, em jejuar, em criar esse relacionamento com Cristo, para que Ele possa também se revelar de uma maneira mais profunda conosco. Para que eu possa ter um conhecimento mais profundo de quem Ele é e do que Ele representa para mim. Então era isso que Deus estava colocando no meu coração. Aí Deus me trouxe para Jeremias capítulo 8, verso 23, que diz assim, ó, no título da minha Bíblia: conhecer a Deus constitui a glória do homem. Aí diz o verso 23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha só, nesse versículo 24, eu vejo dois tipos de situações. Primeiro, Deus está falando: aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Em me conhecer, em saber quem Deus é na sua essência. Saber os atributos de Deus, as qualidades de Deus. É a primeira situação aqui que eu enxergo. E na segunda, Deus fala, ó, Ele fala, né? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E
eu sou o Senhor, faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Ou seja, primeiro Deus está chamando para que nós possamos conhecê-lo. Depois, para que nós possamos conhecer as obras que Deus tem realizado desde a fundação do mundo sobre a terra. Ou seja, uma vez a gente conhecendo Ele, Deus também quer que a gente conheça tudo que Ele tem realizado desde o princípio, as obras que Ele tem operado, o Ele estar no controle de toda a história. Ou seja, cuidando de todas as coisas, fazendo com que sua palavra possa se cumprir. Então Deus está falando que conhecê-lo constitui-se o resplendor nosso. Precisamos conhecer. E vale lembrar que Oséias capítulo 4, verso de número 6 vai dizer: certa feita Deus falou por boca do profeta Oséias: o meu povo perece. O meu povo não é o povo que não está com a vida entregue nas mãos de Deus. Não é o povo que está aí andando sem Deus na vida. Não é aqueles que estão... Não é aqueles que, quando Oséias fala o meu povo, não é aqueles que estão aí ainda que não se decidiram por caminhar com Cristo. É o meu povo. Hoje, se fosse nos dias atuais, a Bíblia está falando os cristãos, né? A maioria em si. Oséias estava falando, né? O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Ou seja, porque eles não conhecem a Deus de uma maneira profunda. Muitas vezes conhece a Deus de forma superficial. Muitas vezes só conhece a Deus, como Jó disse, antes de passar pelo que ele passou, de uma maneira superficial. Como disse Jó, eu te conhecia só de ouvir falar. Eu te conheci só de ouvir falar. Aí é necessário muitas vezes Deus estreitar para nós, olha só. Aí muitas vezes é necessário não na dimensão do que aconteceu na vida de Jó, mas muitas vezes é necessário então Deus permitir uma prova para que Ele te dê o privilégio, me dê o privilégio da gente, por meio de uma grande prova, de uma grande luta que você acha que não tem mais jeito. Então Deus ele vem e se manifesta uma vez mais para nós, para se mostrar mais uma vez que Ele é um Deus criador de todas as coisas, que Ele pode todas as coisas, que Ele está no controle de todas as coisas e que não há nada impossível que Ele não possa operar ao seu e ao meu favor. Então muitas vezes Deus permite coisas negativas, ruins, sobrevirem contra as nossas vidas, para Ele poder nos dar o privilégio de, por meio da luta, da prova e das dificuldades, de Ele se manifestar de uma maneira gloriosa ao seu e ao meu favor, para que a gente possamos conhecê-lo um pouquinho mais na sua essência, no seu senhorio, no seu poder, sabendo que Ele é Deus que rege o universo todo e que nada acontece sem a sua permissão. O próprio Cristo disse, 10:30 de Mateus, capítulo 10, verso 30, que até os cabelos da sua cabeça estão todos contados e nenhum pardal sequer, nenhuma ave cai em solo sem o consentimento de Deus. Ele está no controle de tudo, mas Ele quer que isso esteja enraizado em nossos corações, que nós tenhamos essa certeza e tenhamos essa confiança a cada dia. Mas essa confiança e essa certeza eu só consigo ter se a cada dia eu me relacionar de maneira mais estreita diante da presença do Senhor. Essa convicção no meu coração de que Deus está no controle de tudo, e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não tenho o que temer, eu só vou ter ao passo que eu esteja a cada dia priorizando o meu relacionamento com Deus. E é o que eu preciso fazer. E é o que a palavra de Deus nos orienta e nos exorta a fazer. A ter esse relacionamento íntimo com Deus. Para que a gente não fique assim, quem é este?
Não, mas para que a gente tenha convicção de quem Jesus é nas nossas vidas e o que ele representa para nós. Para que não sobre nenhum espaço de dúvida permeando os nossos corações, mas que a gente tenha certeza de quem ele é e do que ele representa tanto para você como para mim. E isso eu só vou ter essa dimensão quando eu priorizo buscar esse conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus vem através do quê? Da minha devoção diária diante de Deus, da minha leitura da palavra que é imprescindível, eu preciso todo dia estar lendo a Bíblia, da minha vida de oração, eu preciso aprender a ter uma vida de oração todos os dias, eu preciso aprender a ter o meu tempo particular com Deus, dizendo, esse é o meu tempo com Deus, agora eu não vou atender telefone, agora eu não vou atender ninguém, agora eu estou com meu Pai, eu tenho que ter um tempo de qualidade para Deus, eu tenho que estar ali meditando na palavra de Deus, eu tenho que estar jejuando, porque quando eu jejuo eu mortifico a minha carne, por mais difícil que seja, precisamos, são ferramentas que Deus nos dá para que nós possamos mortificar a nossa carne e vivificar o nosso espírito, para que nós possamos ficar mais sensíveis a Deus, a voz do Espírito Santo que a todo instante quer falar conosco, mas muitas vezes nós não percebemos. Por quê? Porque estamos aí na agitação do mundo, das correrias diárias, porque muitas vezes não paramos para ter um tempo de qualidade com Deus, e isso acaba também nos privando de poder ouvir a voz de Deus, de poder receber essa força que Deus quer nos dar diariamente para nós seguirmos caminhando, crendo de que tudo aquilo que Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Conhecer a Deus constitui-se a glória do homem. E eu só conheço a Deus, eu só conheço alguém caminhando com a pessoa. Eu só vou conhecer alguém de verdade, né? Quando eu começo me relacionar com essa pessoa de uma maneira profunda. Quando eu vir amigo dessa pessoa a ponto de não restar nenhum segredo entre eu e ela, né? E não é diferente com Deus, é assim que eu tenho que me portar com Deus, é assim que Deus espera, esse é o mínimo que Deus espera que eu faça diante da presença dele. Mas muitas vezes não estamos dispostos a sacrificar, muitas vezes não estamos dispostos, na grande verdade, a investir no nosso relacionamento com Deus, né? Os discípulos aqui, eles estavam aprendendo gradativamente de Cristo, até chegar um ponto de Jesus falar, agora é vocês que vão aí cumprir a missão e vão seguir daqui em diante. Porém, eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Não mais na carne como eu estava, mas agora da glória e por meio do meu Espírito Santo, né? E os discípulos então, agora cheios da presença de Deus, partiram para dar início na obra que Cristo já havia realizado na cruz do Calvário, né? Dando início assim então à Igreja de Cristo. E Deus, Ele quer que nós aprendamos a cada dia também que o nosso relacionamento deve ser construído com Deus gradativamente, todos os dias. E aí Deus também, até mesmo por meio das dificuldades, das portas fechadas mesmo, Ele vem se manifestando de uma maneira mais profunda na sua e na minha vida, né? E mostrando que está conosco e nos dando assim novas experiências, né? De maneira que não reste nenhuma dúvida em nossos corações de quem Deus seja e de quem Ele representa, tanto na sua como na minha vida. Amém? Que nós possamos daqui em diante investir mais no nosso relacionamento com Deus, priorizar o nosso relacionamento com Deus, porque Deus, Ele requer isso de nós. Amém? E o resto Ele cuida de tudo, né? No momento certo Ele coloca tudo no lugar. Deus é um Deus de milagres, de maravilhas, é um Deus grande e não há nada impossível que Deus não possa realizar. E quando Deus age, ninguém pode impedir. Amém? Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar por você nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que mais uma vez, ó Pai, eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença e venho interceder, meu Pai, pela vida dos teus filhos que chegou até esse vídeo. Muito obrigado pela tua palavra, meu Pai. Muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos mostrar que o Senhor quer que nós tenhamos experiências profundas contigo, Pai, em um relacionamento mais íntimo contigo, para que de uma maneira favorável o Senhor possa também se manifestar a nós, meu Pai, de uma maneira o qual ainda
nós não te vimos, meu Pai, se manifestar em nosso favor. Pai amado, toma cada uma dessas vidas em tuas mãos. Abençoe a vida dos teus filhos e cada família aqui representadas de uma maneira especial. Eu não sei quais são os problemas, as dificuldades, as lutas que os teus filhos têm enfrentado, mas seja elas quais forem, Senhor, eu peço-te nesta hora, tome, meu Pai, essas causas em tuas mãos e dá vitória para a vida do teu filho e da tua filha, seja na saúde, na vida financeira, no casamento, na vida espiritual, no ministério, na vida familiar, seja uma porta de trabalho, meu Pai, seja um processo na justiça, opera um milagre, coloca as tuas mãos poderosas e muda essa situação, muda a situação, meu Pai, se parecer da medicina que diz que não tem jeito, Pai, e dá um parecer favorável na vida do teu filho e da tua filha, que mesmo com pouca força, Senhor, tem buscado a tua presença, tem ainda crido que o Senhor pode operar milagres, Senhor, e mudar essa situação. Então eu te peço nesta manhã, honra a fé, Pai, do teu filho e da tua filha e conceda o milagre que eles tanto necessitam. Pai amado, Pai querido e santo, supra também cada uma das suas necessidades. Entra, Pai, na dispensa, Pai, e prospera a dispensa, os celeiros dos teus filhos, Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Pai, permaneça conosco no decorrer desse dia, neste mês que vai adentrar, Pai, que seja um mês de prosperidade, eu declaro isso na vida dos teus filhos, que seja um mês, eu declaro, de portas abertas, Pai, na vida dos teus filhos, que seja um mês, Pai, que nós possamos ter um relacionamento íntimo contigo, Senhor, e vivenciarmos milagres da parte de ti, Senhor, sobre nossas vidas, sobre nossos ministérios, sobre nossas famílias e sobre tudo aquilo que engloba a nossa vida, meu Pai, diante da tua santa e poderosa presença. Muito obrigado por tudo, Pai, por mais esta manhã de vida, por até aqui o Senhor ter nos ajudado e por não rejeitar as nossas orações e por não desviar de nós a sua misericórdia. Somos pobres e necessitados, porém até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Assim eu oro, meu Pai, nesta hora, crendo no milagre, crendo na resposta e desde já te agradecendo por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe meu irmão e minha irmã, a sua vida abundantemente. Se Deus permitir, amanhã estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Orem por este canal, tá bom? Ore por este canal, ore pela minha vida, pela minha esposa. Eu agradeço vocês de coração, amém? Que Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.